Eu vou fazer a pergunta certa. Eu sei que qualquer pessoa que está nos acompanhando adora fazer qualquer tipo de associação. Então, ao invés de eu fazer a pergunta pontuada, né? Tanto para a parte de TDAH quanto da parte de ansiedade, de sintomas, eu vou fazer a inversa. Quais são os pontos de atenção que ela precisa ter para buscar ajuda? Tá, sempre olhar para a qualidade de vida, tá? Sempre quando a gente fala de um transtorno, a primeira coisa que vai estar descrita a respeito de um transtorno é afetar a qualidade de vida do indivíduo, do sujeito. Então, sempre que aquilo está me atrapalhando, e pode ser no micro ou no macro, é um sinal de alerta, é o primeiro sinal de alerta. Então, de repente, assim, eu tô com dificuldade de trabalhar porque eu fico sem vontade. Todo dia de manhã, para eu levantar da cama, eu percebo que eu tenho que fazer um esforço muito grande. E eu, de verdade, se eu pudesse, eu não levantaria. Talvez eu estou levantando porque eu tenho aquele boleto, eu tenho a escola dos filhos. E eu sei que quando eu estou ali no trabalho, eu não gostaria de estar. Eu não consigo estar atento àquilo que eu estou fazendo, porque minha cabeça tá longe. Então, tá afetando a minha qualidade de vida, tá me afetando. Aquilo que eu estou sentindo tá atrapalhando a minha execução de tarefas. Esse é o principal sintoma. Então, sempre que eu não estou conseguindo executar da forma como eu gostaria ou como eu fazia, é um primeiro sinal. Quando a gente fala de transtornos, né, por exemplo, transtornos do neurodesenvolvimento, como o espectro autista ou TDAH, a pessoa, ela tem aquela condição desde a nascença dela. Então, como que ela vai... eu sempre fui assim. Mas aí ela começa a olhar e percebe assim, poxa, o meu esforço é muito maior do que o da maioria das pessoas para que eu consiga ter o mesmo resultado. Então, eu consigo... E ela também tem sofrimento. Então, hoje existe uma romantização muito grande quando a gente fala do TDAH, né? Muitas pessoas, assim... falando disso como se fosse uma coisa até maravilhosa, porque o pessoal que tem TDAH, agora todo mundo tem TDAH. A gente tá falando de um transtorno. Um transtorno, ele vincula sofrimento. Só quem vive sabe. Então, aquela pessoa, ela sofre, porque ela tem determinadas questões que ela precisa fazer muito esforço para ela conseguir ter um resultado parecido com o das outras pessoas. Agora, olha só, né? Eu atendi uma mulher ontem, foi o meu segundo atendimento com ela. E eu gosto muito do primeiro atendimento, porque eu quase que escrevo tudo que a pessoa tá falando do jeitinho que ela... da frase dela mesmo, não do que eu interpretei. E aí ontem, antes de começar o segundo atendimento, eu fui ler todas as frases dela. E aí ela dizia que ela trabalhava, ela era workaholic, que as pessoas reclamam do quanto que ela trabalha, que no final de semana ela fica tensa, principalmente no domingo, porque ela nunca relaxa. Essa era a frase, eu nunca relaxo. A reclamação dela era de cansaço. Muito cansaço, mas não consegue parar para descansar porque sente culpa. Enfim. E aí, eu fui fazendo um monte de perguntas, pegando um gancho do que você falou, né? Do que esses problemas de neurodesenvolvimento vêm desde a infância. Eu falei assim, me conta um pouquinho como que é esse cansaço. Porque, de novo, né? Quando você fala, tô cansada, você já sabe o que é cansaço, não é? Mas como que é o cansaço para ela? E aí, sabe do que é o cansaço? O cansaço dela é de tantos pensamentos que vêm na cabeça. Aí, a sensação que ela tem é que não tem descanso, uma paz. A mente dela tá sempre com pensamento. Só que, quando a gente volta na infância, e eu falei, desde quando? Mas desde quando que tá assim e tal? Aí a gente foi lá pra escola dela. E na escola, ela nunca deu trabalho. Por isso você perguntou qual que é o ponto de atenção. Eu tô falando aqui com alguns pais, talvez professores, os adultos, tá? Ela é uma criança fofa. Era uma criança fofa que não tinha problema com nota. Então, às vezes, você até fala, TDAH tem um problema na escola, né? Ela não é agitada, né? E ela ficava na cadeira. Só que ela me conta, quando eu fui investigando um pouco mais, porque eu tava com algumas hipóteses que vai surgindo na nossa cabeça, então a gente vai tirando a dúvida. Ela falou, Karina, eu ficava quieta, mas eu sofria muito porque eu não conseguia prestar atenção, mas eu fingia que eu tava prestando atenção porque senão eu podia tomar uma bronca, mas na verdade eu pensava assim, meu Deus, o que ela tá falando porque eu já me distraí.
E ela não é o tipo de menina agitada que é característico do Google diagnóstico, né? Dr. De Google. hiperatividade. Só que por isso que precisa realmente de um profissional, porque no caso dela, por exemplo, a hiperatividade, eu não tô falando que ela tem TDAH, mas eu tô levantando uma hipótese. Você pode ter TDAH, você pode ter a hiperatividade mental. Excesso de pensamento, que também é parecido com ansiedade, mas menina, por exemplo, é mais incomum a hiperatividade ser física, mas a hiperatividade ser mental. É tão legal isso que a Karina trouxe, porque hoje, antigamente a gente tinha o TDA e o TDAH. Então às vezes a pessoa falava assim, eu fui diagnosticada com TDA, que era só o déficit de atenção. E hoje a gente tem só o TDAH. Por quê? Porque por conta dessa investigação, dessa anamnese bem feita, já ficou provado que quando a pessoa não tem a hiperatividade motora, então quando ela não é inquieta motoramente, ela tem a aceleração de pensamento. Então a hiperatividade dela tá justamente Exato. nesse pensar. Quem tem os dois? Como assim os dois? Tipo... Sempre é os dois. Tá, o motor e o motor também. e a cabeça que fica... Pode Também, acontecer. também. E não é tão incomum. Tem bastante gente que fala, nossa, eu tô o tempo inteiro agitado e minha cabeça não para, minha cabeça não para, minha cabeça tá o tempo todo. Eu sou um cara agitado, sempre fui um cara agitado, minha cabeça não para, mas assim, eu vejo que isso não é um problema que eu tenho, tipo, isso não me causa nenhum tipo de problema. Eu enxergo isso, posso estar errado, né? Eu tô falando, Danilo, eu me enxergo, eu sou agitado, eu não consigo ficar muito tempo parado no lugar, eu gosto de conversar, eu gosto de ver gente, falo pelos cotovelos, então assim, eu tenho isso. Lá, você falou da escola, eu tava viajando, você tá falando, eu sou assim, eu fui viajar. Lá atrás eu era muito reprimido por falar demais na escola, a minha família inteira, os amigos, nossa, mas seu filho fala demais, isso ficou muito guarda. E continua minha mulher continua falando, você fala demais, não sei o quê, mas eu não vejo isso como um problema, porque assim, claro, que eu não incomodo as pessoas, não sou aquele cara que vai chegar no lugar e ficar falando com todo mundo, incomodando. Mas daí que você falou, veio isso. Falei, e a pessoa que tem as duas? Que ela fala demais, ela é totalmente agitada. Então acho que isso é legal a gente colocar para as pessoas tentarem se identificar um pouquinho. Eu acho que a identificação é realmente o pedido de socorro, porque as pessoas ainda elas estão preocupadas em falar que elas fazem terapia ou buscam ajuda. Ir ao médico se tem uma dor no pé, como o Danilo falou, se você caiu e tá inchado, você procura. Mas se você tem algo ali latente dentro de você, que você tá vendo que não tem qualidade de vida, que aquilo tá te preocupando, que você não está dormindo, que você não está não tem vontade de acordar para fazer o seu trabalho, por que vai pedir ajuda, entendeu? O movimento ideal, né, seria que a gente fizesse terapia, tá? E eu não estou dizendo que terapia é pra todo mundo, não é o clichê do é pra todo mundo. Mas que a gente tivesse ali sempre de olho, né? Então, assim, eu acompanho, eu estou acompanhando, assim como eu acompanho a minha saúde. Então, sei lá, antes de você terminar o namoro e ficar muito mal, por que você não procura terapia pra dizer, estou pensando em terminar o namoro e se preparar para aquilo? Seria o ideal, tá? O melhor dos mundos. Mas, infelizmente, não é o que acontece, né? A gente realmente, na maioria das vezes, só vai ao médico quando... quanto doente. tempo faz? 2 semanas. 2 semanas, você tá com o pé quebrado, meu. E você demorou 2 semanas. Imagina pra algo que não é visível e não é físico. É pior ainda. Então, o que acontece bastante é que a gente recebe no consultório pessoas que estão muito mal. E que elas poderiam não ter chegado naquele estado ruim se elas tivessem começado a cuidar antes. O estágio já está avançadíssimo. Porque é como o se nosso fosse fazer cérebro... um último resgate, né? O nosso cérebro é ótimo em fazer o que ele faz muito. Então, a gente se torna muito bom em fazer o que a gente faz. Então, se a gente for comparar, eu sempre gosto de usar esse exemplo com os meus pacientes. Se eu pegar um manobrista e colocar um manobrista para manobrar um carro ele é muito melhor. Ele de bater o olho, ele sabe se o carro entra ou não entra na vaga. Sim. Ele sabe se ele consegue ou não, porque ele faz isso o dia inteiro. Então, assim, a capacidade de raciocínio espacial dele é absurda quando comparada à minha, né? Porque não é isso que eu faço continuamente. Então, se eu falo de um paciente deprimido, de um paciente ansioso, que tipo de sinapse que ele foi lá e reforçou no cérebro dele? De ansiedade e depressão. Então, um paciente com depressão, ele é muito bom em ser deprimido.